Boa noite, eu irei falar sobre a urbanização brasileira e no mundo. O processo de urbanização no Brasil ocorreu de maneira rápida e desordenada ao longo do século XX, com a grande migração da população que trocou o meio rural pelas novas oportunidades oferecidas pela cidade. O crescimento e desenvolvimento do Brasil impulsionou o surgimento de diversas cidades, principalmente com a implementação de variadas indústrias, que possibilitaram novos empregos, atraindo a população que vivia no campo para a cidade. Mas esse processo não ocorreu da mesma forma em todo o país. Algumas regiões brasileiras se urbanizaram mais do que outras em razão das políticas públicas, que incentivaram determinadas áreas e outras não. As regiões sul e sudeste se destacam porque possuem uma concentração maior de áreas urbanas. O chamado êxodo rural, que consiste na migração da população rural para as cidades, foi muito intenso em décadas passadas, e a migração dessas pessoas provocou um inchaço urbano em determinadas regiões. A falta de planejamento urbano e o crescimento acelerado trouxeram algumas consequências para esses centros urbanos, tais como problemas de saneamento básico, como tratamento de distribuição de água e esgoto, congestionamento em razão de falta de espaço nas ruas, falta de moradia, falta de áreas verdes, indústrias e residências na mesma área, ocasionando problemas ambientais e de saúde, barulho, violência e diversos outros transtornos que resultam em má qualidade de vida para a sociedade. E a urbanização brasileira ocorreu de forma rápida e desigual, que gerou diversos problemas, como o caso das favelas. Também ocorreu no Brasil o planejamento urbano para a criação de algumas cidades, entre elas a capital federal Brasília. O planejamento urbano serve para evitar os problemas que ocorrem com as cidades que crescem rapidamente e não têm um acompanhamento adequado. Esses centros planejados possuem estudos para fluxos de automóveis, que evitam os congestionamentos. Bairros para moradias, distritos industriais separados das moradias, áreas verdes, entre outros pontos fundamentais para oferecer uma melhor qualidade de vida para a população que ali habita. Em 1950, só existiam duas cidades com população acima de 1 milhão de habitantes, que eram Rio de Janeiro e São Paulo. Em 2000, ambas apresentam mais de 5 milhões de habitantes, e 13 municípios passaram a contar com população urbana superior a 1 milhão de habitantes. Em 1950, São Paulo não se incluía entre as 20 cidades mais populosas do mundo. No ano de 2015, segundo estimativas da ONU, a região metropolitana de São Paulo, com 20,3 milhões de habitantes, será a quarta maior aglomeração urbana no mundo, antecedida por Tóquio, no Japão, 28,9 milhões. Mumbai, na Índia, 26,3 milhões, e Lagos, na Nigéria, com 24,6 milhões. Ela é a metrópole que melhor reflete o caráter concentrador da urbanização no país. O censo de 2000 mostrou que a população brasileira ainda se concentra nas grandes cidades e nas metrópoles. Em 1970, as regiões metropolitanas reuniam 24,3 milhões de pessoas. Em 2000, passaram a contar com 67,8 milhões de pessoas, ou seja, essa população quase que triplicou em 3 décadas, representando 40% do total do país. A urbanização no mundo. As primeiras cidades surgiram na Mesopotâmia, atual Iraque. Depois vieram as cidades do Vale Nilo, do Indo, da região mediterrânea e Europa. E finalmente as cidades da China e Novo Mundo. Embora as primeiras cidades tenham aparecido há mais de 3.500 anos antes de Cristo, o processo de urbanização moderno teve início no século XVIII em consequência da Revolução Industrial, desencadeada primeiro na Europa e a seguir nas demais áreas desenvolvidas do mundo atual. No caso do terceiro mundo, a urbanização é um fato bem recente. Hoje, quase metade da população mundial vive em cidades, e a tendência é aumentar cada vez mais. A cidade subordinou o campo e estabeleceu uma divisão de trabalho, e, segundo a CAL, cabe a ele fornecer alimentos e matérias-primas a ela, recebendo em troca produtos industrializados, tecnologia, etc. Mas o fato de o campo ser subordinado à cidade não quer dizer que ele perdeu sua importância, pois não podemos deixar de levar em conta que, por não ser autossuficiente, a sobrevivência da cidade depende do campo. Quanto maior a urbanização, maior a dependência da cidade em relação ao campo no tocante à necessidade de alimentos e matérias-primas agrícolas. A urbanização resulta fundamentalmente da transferência de pessoas do meio rural, do campo para o meio urbano, a cidade. Assim, a ideia de urbanização está intimamente associada à concentração de muitas pessoas em um espaço restrito, a cidade, e na substituição das atividades primárias agropecuária, por atividades secundárias indústrias e terciárias serviços. Entretanto, por se tratar de um processo, costuma-se conceituar a urbanização como sendo o aumento da população urbana em relação à população rural.
E nesse sentido, só ocorre a urbanização quando o percentual de aumento da população urbana é superior à da população rural. A Inglaterra foi o primeiro país do mundo a se urbanizar. Em 1850 já possuía mais de 50% da população urbana. No entanto, a urbanização acelerada da maior parte dos países desenvolvidos e industrializados só ocorreu a partir da segunda metade do século XIX. Em 1900 existiam no mundo 16 cidades com população superior a 1 milhão de habitantes. Dessas, somente duas, Pequim e Calcutá, pertenciam ao terceiro mundo. Em 1950, haviam 20 cidades no mundo com população superior a 2,5 milhões de habitantes. Dessas, apenas 6, Xangai, Buenos Aires, Calcutá, Bombaim, Cidade do México e Rio de Janeiro, estavam situadas no terceiro mundo. Observação: a cidade de São Paulo nem constava nessa lista. Para o ano 2000, as estimativas mostram que das 26 aglomerações urbanas com mais de 10 milhões de habitantes, nada menos que 20 delas estarão no terceiro mundo. A maior aglomeração urbana mais populosa do mundo será a Cidade do México, com 32 milhões de habitantes, o equivalente à população da Argentina em 1990. São Paulo aparece como a segunda aglomeração urbana com 26 milhões de habitantes. Os índices de pessoas que vivem em cidades oscilam de acordo com o continente, país e áreas internas. Uma vez que a África possui 38% de seus habitantes vivendo em cidades, na Ásia são 39,8%, na América Latina 77,4%, na América do Norte 80,7%, na Europa 72,2% e na Oceania 70,8%. Em outra abordagem, tomando como princípio os países ricos e pobres, existe uma enorme disparidade quanto ao percentual de população urbana e rural. Na Bélgica, por exemplo, 97% da população vive em centros urbanos, enquanto que em Ruanda esse índice cai para 17%.